Hoje recebemos em nosso convite à vida Rubens Teixeira. Rubens é diretor financeiro e administrativo da Transpetro, uma empresa do grupo Petrobras. Formado em engenharia, economia, direito, teologia, tem mestrado em engenharia nuclear e doutorado em economia, com uma tese de grande valor, inclusive premiada. Serviu ao Exército, onde chegou ao posto de capitão, depois foi para o Banco Central, tornou-se então ali funcionário de carreira do Banco Central do Brasil e veio de uma família pobre, esta é a palavra, uma família pobre, mas a sua história não seguiu o padrão de muitas famílias brasileiras. Estou certo que você vai apreciar, conhecer a história do Rubens e ao mesmo tempo conviver com as suas ideias e dialogar com ele aqui nesta entrevista. Então, Rubens, é um prazer muito grande ter você aqui em nosso convite e a vida, estou certo que vai ser bom para todos nós. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e queria cumprimentar você e aos nossos telespectadores. Então, eu vou começar com uma pergunta bem direta, porque eu acho que essa ideia, de certo modo, ainda anda circulando por aí. No Brasil, quem nasce pobre tem que morrer pobre? Não. Infelizmente, há um pensamento na mente de muitas pessoas que são ricas e também na mente de pessoas pobres, de que a pessoa que nasce pobre deve encontrar o seu caminho ali no meio da pobreza. E isso não é verdade. As pessoas, quando elas encontram o seu próprio caminho, usam seus talentos e se esforçam, elas vencem, são capazes de transpor a difícil barreira da pobreza. Independentemente da condição de lugar, de família, cada um pode reescrever, então, a sua história. Pode. É fato que, quanto mais pobre a pessoa for, mais difícil vai ser. Mas não é impossível. As pessoas devem entender que há um caminho de vitória a ser perseguido, há um caminho para que ela tenha êxito, e ela deve fazer a parte dela, lutar. E qual o papel da educação nesta transformação, nessa mobilidade social, nesta trajetória de uma pessoa sair de uma condição bastante adversa e galgar postos mais elevados? O papel da educação é muito relevante, porque a educação, ela traz discernimento às pessoas, ela mostra o caminho às pessoas. A educação, ela dá competitividade às pessoas. A educação é um grande instrumento de mobilidade social. Se as pessoas não têm outras alternativas, a educação é uma boa alternativa a ser perseguida. E é uma alternativa que requer dedicação, esforço. E, repito, para aqueles que têm uma condição social menos privilegiada, requer mais esforço ainda, porque as instituições que oferecem educação para o mais pobre são instituições que nem sempre fornecem educação adequada. Então, o pobre tem que se esforçar mais do que aquele que tem a condição financeira mais privilegiada. Agora, isso deve servir de incentivo, não de instrumento de desânimo. O pobre, sabendo disso, ele tem que se esforçar. E para mudar isso, o sistema de cotas pode contribuir. Mas ele não pode gerar uma espécie de menor esforço, digamos assim. Bom, eu tenho as cotas, vou me esforçar para quê? Não pode ter esse outro lado também? Mesmo havendo cotas, ainda assim é difícil para aquele que vem da pobreza, porque os colégios que essas pessoas estudam são muito fracos, na maioria das vezes. E por conta disso, mesmo tendo cotas, não é fácil para essas pessoas a competitividade. Agora, dentro da universidade ou dentro das instituições que se utilizam do mecanismo de cotas, deve haver um tratamento igualitário. O que entrou pelas cotas tem que se esforçar para superar a deficiência que ele trouxe anterior. Então, eu sou a favor de que chegando lá deve haver talvez até um
uma aula de reforço, algo que possa permitir a pessoa com formação mais frágil a alcançar um nível adequado de formação. Mas a pessoa tem que lutar e se esforçar, porque ao sair do curso, ela sai em condições iguais, ou dependendo do desempenho dela, até melhor do que a média daqueles que entraram sem a cota. Esse que é o grande trunfo da coisa, né? Exatamente. Agora, você falou em lutar, repetiu várias vezes esse verbo lutar. Isso me remete à seguinte indagação. Vitória, triunfo, sucesso, tem a ver com uma atitude interior. Concorda comigo? E quais são as atitudes que uma pessoa que pretende ser vencedora, e todos nós queremos ser vencedores, que atitudes deve essa pessoa tomar? Temos aqui lá nossos telespectadores e alguns querendo alcançar também o sucesso. Eu queria que você, então, falasse um pouquinho sobre isso. Quais as atitudes que você, cada um tem que tomar para alcançar o sucesso? Ou sucesso é só para os eleitos, para alguns e não para todos? O sucesso está disponível para todos. É importante a pessoa identificar seus talentos, suas vocações. Identificar esses talentos e as vocações, deve aprimorá-los, lutar contra as deficiências e fazer um esforço muito grande para se capacitar. Quanto mais despreparada for a pessoa, ela deve estar disposta a enfrentar com mais dedicação, gastar muita energia em cima disso. E também saber relacionar-se com as pessoas, porque a capacidade de se relacionar faz com que as pessoas nos ajudem naquilo que nós precisamos, eventualmente. Agora, o principal inimigo do sucesso de uma pessoa está dentro dela, que é a baixa autoestima. Lutar contra o preconceito, que é uma reação natural. Quando alguém tem preconceito de nós, muitas vezes nós nos inibimos. Então, desprezar o preconceito alheio, lutar contra a falta de recurso, contra a baixa autoestima, contra o desânimo, contra as dificuldades de toda ordem, contra as limitações pessoais. O esforço de superação faz total diferença na vida de uma pessoa. E cada pessoa tem que superar seus próprios limites. E é isso que faz diferença. Ninguém tem êxito sem sofrimento. Se o êxito é grande, pode ter certeza que o esforço foi muito grande. E às vezes o sofrimento foi muito grande. Se alguém quer ter sucesso sem esforço, eu não acredito nesse tipo de sucesso. Você sabe, Rubem, que um dos problemas na sociedade, ou do mundo em geral, é a tecnologia. Isto é, a tecnologia, ela tem um valor também. Então, quando eu chego perante uma máquina de refrigerante, aperto um botãozinho e sai um refrigerante, eu acabo transpondo isso para a vida. Que o sucesso é fácil. Basta apertar que ele acontece. Por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho para os jovens. Aquela famosa expressão de que muitos já querem chegar no ônibus e sentar na janela, né? A expressão que o Romário usou no contexto lá da seleção brasileira de futebol. Mas muitos jovens, às vezes recém-formados, ou mesmo no nível técnico, ou no nível superior, já chegam da universidade ou da escola técnica, no seu emprego, já querendo ser chefe, já querendo ter salário e regalias de chefe. Como é que você vê a mente, a alma do jovem brasileiro em relação a isso que você falou, que sem sofrimento não tem sucesso? Só que o cara estudou e graduou-se, ou em qualquer nível, chega e já vai ocupando os cargos? Como é que é o negócio? Veja só, o sucesso numa carreira profissional, ele vem fruto de resultados. E quem tem que reconhecer são as outras pessoas. Não são aqueles que se acham que são merecedores. É a empresa em que ele trabalha, o grupo que ele faz parte é que tem que reconhecê-lo. E o resultado, ele envolve não só o desempenho dele, como a capacidade dele gerar sinergia, ou seja, se relacionar com a equipe, fazer com que a equipe produza. De nada adianta um talento isolado para uma empresa. Uma empresa não funciona como uma pessoa só.
Se uma pessoa é muito talentosa, mas ela não consegue agregar esforços, ou seja, ela não consegue se relacionar com o chefe, ou com o subordinado eventualmente, ou com seus pares, essa pessoa pode estar atrapalhando o desempenho da empresa. Então, se alguém quer ter reconhecimento, saiba que tem que saber se relacionar, e para saber se relacionar, tem que fazer com que as outras pessoas apreciem o desempenho e o comportamento dela. Então, tudo isso gera resultados que no futuro vai trazer o reconhecimento. As pessoas se enganam com uma coisa: reconhecimento acadêmico e reconhecimento profissional. Não é a mesma coisa. Um bom aluno na universidade não necessariamente terá um bom desempenho profissional. E um bom aluno, vamos dizer assim, de um desempenho mais modesto na universidade, não necessariamente vai ser tão modesto no desempenho profissional. Existem muitas pessoas que não se ajustam aos mecanismos de avaliação das universidades e chegam no mercado e têm um desempenho extraordinário. Então, as pessoas devem entender que o reconhecimento vem de fora, não de dentro dele. Ele tem que produzir resultados e as outras pessoas têm que aceitar os resultados dele. Eu estou aqui então com o Rubens Teixeira falando sobre sucesso, que é a sua história pessoal, mas quero chamar você para o nosso próximo bloco, porque o Rubens, ele é contra o exame da ordem dos advogados. Ele acha que um advogado, isto é, uma pessoa que se formou em direito, não precisa fazer o exame para advogar. Eu vou perguntar sobre isso, por que ele é contra esse exame, que é totalmente aceito e disseminado no Brasil. Que causa é essa que ele também está agora patrocinando, mas isso logo depois do intervalo. Esperamos você. O que acontece no dia a dia das cidades brasileiras é destaque no NGT Notícias. Informação, prestação de serviço e as principais notícias você confere aqui, agora em novo horário, às 1h30 da tarde e às 11h30 da noite. Se você quer ficar atualizado, sintonize na nova geração de televisão. Eu conto com a sua companhia. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Antes de prosseguirmos com a nossa entrevista de hoje, vamos à pergunta da semana. Queremos que você responda a seguinte pergunta: como você define o sucesso? Para concorrer, é preciso acessar a nossa página na internet www.conviteavida.org.br. Como não queremos excluir os que ainda não têm acesso regular à internet, você pode nos telefonar. Diz 021 3344 9700 no horário comercial. Você prefere enviar uma cartinha? Anote o nosso endereço: Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá, 49 Tijuca, CEP 20.520-170, Rio de Janeiro, RJ. Como você define o sucesso? Quem responder vai concorrer ao seguinte livro: Arrisque, de Kenny Luck, da editora Mundo Cristão. Sortearemos 5 exemplares. Depois veja se você ganhou, acessando o nosso site. Toda semana a pergunta muda e a lista também. Essa semana é a sua vez. Continue agora a assistir a nossa entrevista de hoje. Eu estou aqui então com o Rubens Teixeira, que é diretor financeiro e administrativo da Transpetro, uma empresa do Grupo Petrobras, e o nosso tema hoje é sucesso. Mas ele tem uma tese recente, polêmica, você deve ter a sua opinião. Vamos ver então a opinião dele sobre esse assunto, sobre a obrigatoriedade do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Rubens, eu tenho lido algumas palavras suas em que você tem se colocado na contramão, contrário
a obrigatoriedade de aquele rapaz, aquela moça que se forma no curso de Direito e tem que fazer ainda o exame da ordem dos advogados para exercer a profissão. Por que você está com essa posição? Só para criar assim, uma polêmica ou você acha que realmente é uma questão de justiça? Israel, eu acredito firmemente que eu estou defendendo. Veja só, o MEC autoriza a faculdade a funcionar. Certo. Aí a faculdade se instala cumprindo as regras do MEC em tese. A OAB fiscaliza escritórios onde o aluno dos cursos de Direito fazem seus estágios. A OAB participa da formação no final do curso de Direito. Inclusive a OAB dá pitaco no próprio currículo do curso de Direito. Exatamente. Professores que são advogados, juízes, desembargadores, promotores, defensores, lecionam para os alunos que se submetem às provas e a toda a regulamentação do curso. Depois de tudo isso, a gente acreditar que esse sistema composto por MEC, pela faculdade, pela OAB, por professores do mais alto nível, inclusive ocupando cargos relevantes no mundo jurídico, isso tudo é um sistema que não funciona, um sistema corrompido e, como alguns têm a coragem de dizer, um caça-níquel. Ou seja, seriam essas instituições e pessoas partes de um sistema quebrado que estaria ali apenas para tirar dinheiro dos alunos? Ou seja, depois de tudo isso, o aluno se submete, cumpriu todas as regras, aí vão dizer para ele que ele não tem condições de exercer a profissão para a qual ele se formou? Vou dizer outra coisa. O advogado é profissional liberal. Então, ninguém é obrigado a contratá-lo. Ele está ali disponível no mercado, mas ninguém é obrigado a contratá-lo. Um desembargador, por exemplo, não. Ele é um juiz de segunda instância. E a sociedade não tem nem opção de, não quero esse desembargador julgando meu processo. Existe uma via para se chegar ao cargo de desembargador que é indicado pela OAB. Para esse profissional liberal, que ninguém é obrigado a contratar, a OAB aplica uma prova. E para aquele desembargador, que é indicado pela OAB, não se aplica a prova. Se a OAB acreditasse mesmo que o mecanismo adequado para selecionar profissionais para exercer cargos importantes ou para exercer uma profissão seria o concurso público, ela aplicaria o concurso para aqueles advogados que são indicados para ser desembargador, e deveria ser prova ao nível das provas que se aplicam para juízes. Ela não faz isso, ela indica sem prova. Então, para o profissional liberal, precisa de uma prova. E para o desembargador não precisa? Então, a sua conclusão é que o exame é improcedente. O exame é inconstitucional, no meu ver. Ele é injusto. Ele contraria as regras de mercado e conflita com as próprias premissas em outras situações que a própria OAB aplica. Por conta disso, eu escrevi uma carta que tem 40 páginas. Eu precisei fazer um resumo que tem 5 páginas e não só a carta, como o resumo, estão disponíveis no meu site na internet, que é www.rubensteixeira.com.br. Quem quiser pode ir lá e consultar. Vou só trocar um pouquinho de tema aqui, porque certamente você trabalha na área pública e um dos temas que você mais enfrenta é o tema da corrupção, né? A ideia que se tem em geral é que as empresas são todas corruptas. O negócio é esse. Como é que você lida com isso? O Brasil tem futuro? Ou aquela ideia muito comum que já existe, que é o seguinte: o cara rouba, no caso de políticos, o pessoal pensa assim, mas faz. Pelo menos ele faz. Né? Eu ouvi recentemente uma frase muito interessante que eu escutei lá na cidade de Marabá, em que a pessoa comentando exatamente o seguinte: puxa vida, se no Brasil roubassem só a metade, nós estaríamos muito na frente. Quer dizer, só a metade roubando? Na verdade, a corrupção é um problema que afeta o mundo inteiro. A diferença são os níveis de corrupção. O que a sociedade deseja, o que nós desejamos, é que ela não exista, que seja efetivamente afastada. Agora, a sociedade precisa entender que aqueles que se corrompem não são diferentes
daqueles que pegam troco e a mais, enfia no bolso e vai para casa. Não é diferente também daquele que oferece dinheiro para o policial. Não é diferente daquele que, quando viram um carro de refrigerante, vão lá e saqueiam aqueles refrigerantes. Então, o senso de corrupção está na sociedade. E, por conta disso, ele permeia todas as instituições que existem. A sociedade precisa mudar a sua visão sobre a corrupção, se disciplinar. Porque quando a sociedade for disciplinada, automaticamente, independente de onde estiverem aqueles membros da sociedade que ocupam as diversas funções, eles também não vão se corromper. Então, na verdade, a corrupção é extremamente nociva à sociedade, ao desenvolvimento, à justiça em si. As pessoas, às vezes, elegem uma instituição ou outra para mostrar que é corrupta, vamos dizer assim, que existem membros corruptos. Todavia, é triste nós dizermos, mas infelizmente a corrupção ela existe em várias instituições, inclusive aquelas que se escondem atrás de prerrogativas muito interessantes, muito fortes, e também tem lá seus membros que se corrompem. Então a sociedade ela precisa refletir sobre isso. Os cidadãos precisam detestar efetivamente a corrupção, não só a corrupção praticada pelos outros, mas até aquela, eventualmente, que ele é tolerante e pratica também, como um suborno a um policial e coisas dessa natureza. Quando nós afastarmos definitivamente a corrupção da mente das pessoas, dos seus corações, o país vai sentir as melhoras. E qual o papel que você acha que a Bíblia Sagrada, tem nessa mudança de mentalidade? A Bíblia, ela não só traz conhecimento, como ela ensina as pessoas a se relacionarem bem, a cumprirem regras e a ser correto. Se a pessoa seguir as premissas bíblicas, o país certamente será melhor. Por quê? Porque a Bíblia abomina, inclusive, a corrupção. A Bíblia abomina firmemente a corrupção e a injustiça. Aliás, nós acreditamos tanto nisso que, juntamente com William Douglas, eu escrevi um livro que foi prefaciado um empresário bastante respeitado no Brasil, o Ike Batista, em que nós falamos de sucesso profissional e financeiro, as leis da Bíblia que funcionam para qualquer pessoa. Então, se as pessoas elas seguirem efetivamente o que está ali, procurar conhecer, eu acho que elas aprenderão coisas relevantes. Infelizmente, hoje, a Bíblia é muito citada por algumas pessoas. Aliás, mais citada do que lida. Muitos citam sem nunca ter lido. Quer dizer, isso é contraditório até do aspecto intelectual. Quem cita o que desconhece é desonesto. Então, faz referência, faz julgamento daquilo que não conhece, é desonesto. Então, se as pessoas efetivamente procurarem conhecer e aplicar o que está na Bíblia, certamente vai ser bom para a vida delas e bom para a sociedade. Eu só queria, ao terminarmos esse nosso encontro aqui, que você, de todas as sugestões que você deu aqui para se obter o sucesso, elegesse uma só. Então eu vou perguntar, Rubens, uma sugestão, uma dica para quem quer ter sucesso. Esforço. Esforço. Bem, eu conversei aqui então com o Rubens Teixeira, espero que você tenha apreciado. Há outras fontes para você conhecer o pensamento e a vida dele. E nós vamos ficando por aqui nessa entrevista, mas voltamos daqui a pouco.